Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, pastor Ivair Lem, para mais um vídeo aqui no nosso canal Cristianismo em Foco, um canal que traz notícias do mundo cristão para você, que traz notícias sobre missionários, missão, palavra de Deus, estudos do hebraico, e hoje eu estou trazendo aqui um vídeo para a gente falar um pouco sobre o assunto que dominou aí a semana, né? Como você viu aí na chamada desse vídeo. Já quero te convidar, se você não for inscrito aqui nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aqui em todas as suas redes sociais. Antes de falar aqui nesse vídeo, eu quero dizer que eu não tenho absolutamente nada contra esse pastor, contra essas pessoas que eu vou citar aqui nesse vídeo. Eu vou trazer fatos e vou dar a minha opinião sincera sobre esse assunto. Eu já pertenci a esse ministério, posso dizer que fui muito abençoado nesse ministério, tenho grandes amigos nesse ministério, mas eu vou dar a minha opinião sobre tudo o que aconteceu durante essa semana. Nós tivemos então aí, saiu aí nas redes sociais, em sites, em blogs, enfim, sobre o encontro do pastor, do bispo Samuel Ferreira com o presidente Lula e mais alguns obreiros ali. Ele, que ao que tudo indica, ao que parece, eu não tenho certeza, me parece que ele foi até o presidente num encontro para fazer uma espécie de lobby para que o Jorge Messias, que até então eu não sabia, o Jorge Messias, que hoje é o advogado-geral da União, da AGU, ele pertence à Igreja Batista. E me parece, segundo o que eu apurei, que o pastor Samuel Ferreira, juntamente com o deputado Cezinha de Madureira, ele esteve lá, falaram com o Lula e foram fazer um lobby para que o indicado fosse o Jorge Messias. Eu presumo que o bispo fez isso porque deve ser amigo do Jorge Messias, então ele quer também, de uma forma, trazer o Jorge Messias para perto dele, para a igreja dele, para a igreja lá do Brás. Quando o André Mendonça foi indicado pelo presidente e aprovado pelo presidente, e aprovado lá no Senado, quando indicado pelo Bolsonaro, houve um culto de ação de graças na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, lá em Brasília, na Catedral da Baleia, como é chamada a Catedral da Baleia. E eles se congratularam e, enfim, a gente sabe que foi aprovado o André Mendonça, ele que é evangélico. Pois bem, mas surgiu então essa foto aí, essa semana, esse encontro, e muita gente falando que o bispo ele é maçom, tanto que eu coloquei na capa aí desse vídeo, já justamente para chamar a atenção mesmo, para chamar a atenção disso. Olha, meus queridos, a Bíblia diz, eu vou partir da Bíblia, eu vou usar o máximo que eu posso aqui da Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos ter paz com todos os homens. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, por aqueles que estão em iminência. Isso é a Bíblia que diz. A Bíblia diz para nós mantermos a nossa vida quieta, sossegada, cuidando dos nossos negócios,
para não termos problema com ninguém. Que existe uma perseguição política ao ramo da direita nesse país, todo mundo sabe. Que existe uma perseguição aos cristãos no mundo inteiro, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o nosso presidente hoje, ele é um presidente de esquerda, progressista. Ele é simpatizante de assuntos que não condizem com o Evangelho de Cristo. Agora, o bispo Samuel Ferreira não quer dizer que porque ele foi até o presidente, porque ele esteve com o presidente, que ele seja maçom, que ele seja um mercenário, que ele seja isso, que ele seja aquilo. Tá certo? Eu não posso fazer uma acusação leviana contra o bispo e dizer que ele tá se colunhando com o presidente, que ele vai apoiar o presidente, que ele é de esquerda, que ele é isso, que ele é aquilo, como eu vi um monte de gente falando na internet. Também não estou aqui, meus irmãos, para passar pano para coisas que eventualmente estejam erradas. Por exemplo, eu não vi, até hoje, eu não vi nenhuma declaração do deputado federal Cezinha de Madureira com relação às injustiças praticadas aos presos do 8 de janeiro. Eu não vi nenhuma manifestação, nem dele, eu não vi nenhuma manifestação. São também poucos os que colocam a cara lá naquela comissão da CPMI. É poucos os que falam abertamente ser contra o que está acontecendo, a perseguição à direita, desse país, aos conservadores. Você não vê nenhum deles. Não adianta a gente querer aqui enfeitar o pavão, porque essa é a verdade. Deputado de igreja, infelizmente, eles não emitem sua opinião abertamente, eles não estão, né? Eu tô deixando imagens aí para você que houve uma época em que o Eduardo Cunha, ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, que colocou o impeachment da Dilma em votação, que deu prosseguimento ao processo de impeachment, ele foi membro da igreja da Assembleia de Deus de Madureira, lá no Rio de Janeiro. Como você está vendo aí, ele recebeu homenagem, porque ele era um membro não sei o que lá, né? um membro, digamos assim, um membro muito especial, porque ele era deputado federal e tal. Então, você vê nas imagens aí, ele recebendo placa e aquela coisa toda. Você percebe aí que ele orando, pregando na igreja de Madureira. Pois bem, quando esse homem foi preso, julgado, foi preso e condenado, eu não vi nenhum pio da igreja, dos pastores, dos bispos, vir a público e dizer, olha, nós erramos. Quando, em 2014, a igreja apoiou Dilma na sua reeleição, depois teve essa virada toda e ela foi impeachmentada, você não viu, eu não vi, pelo menos naquela época eu ainda era de Madureira, eu não vi ninguém vir a público e dizer, olha, nós erramos no nosso apoio que nós demos. Então, eu não posso acusar o pastor, o bispo Samuel Ferreira, de traição. Eu não posso acusar o bispo Manuel Ferreira de ser membro de maçonaria, que eu não tenho prova disso. Eu não posso acusar ninguém de nada. Eu não vi, eu não sei, eu não vivo com ele, não ando com ele, eu não conheço nada sobre ele. Eu conheço ele da igreja, quando eu ia na igreja, que eu via lá nas convenções, pregando, sempre pregando muito bem, diga-se de passagem. Tem uma igreja muito abençoada, muito grande lá no Brás.
Mas eu não posso acusá-lo de coisa alguma a esse respeito, como estão dizendo, olha, ele está lá apoiando o Lula porque ele é maçom. Ele está lá porque a família Ferreira é da maçonaria. Não, eu não posso fazer isso. Eu sou contra esse tipo de coisa. Agora, o que eu acho, irmãos, é que nós, como membros do corpo de Cristo, nós devemos nos posicionar. Eu acredito que o bispo Samuel Ferreira deveria vir a público, se é que já não fez, deveria vir a público na sua emissora de rádio, nos seus programas de televisão, não sei, e dizer por que ele foi lá falar com Lula. Agora, estar ali, o povo ali, falando mal, criticando, caluniando, isso não, meus irmãos, isso ele não me pediu para fazer isso, ele nem sabe que eu existo, mas isso nós não devemos fazer com ninguém. Calúnia é uma coisa que machuca muito quando você diz que uma pessoa fez uma coisa que a pessoa não fez. Isso é terrível. Isso é terrível, isso machuca demais, isso fere a família, isso fere a pessoa, isso fere o casamento, isso fere o pai, isso fere a filha, a família toda, a mãe, enfim. Calúnia não. Calúnia não. Agora, eu não vou deixar aqui de dizer a verdade. Não ao bispo somente, não, mas a todos os que estão em iminência. Aos deputados federais cristãos da Assembleia de Deus. Você não vê um deputado federal da Assembleia de Deus. O único que nós vemos no meio disso tudo é o Sóstenes, que me parece que é da Assembleia de Deus, que é o líder do PL, me parece, eu não tenho certeza, e o outro, Marco Feliciano. Mas é o único que está lá, que põe a cara, que está na CPI, na CPMI, que está falando. Talvez eu esteja sendo injusto, porque eu não conheço outros da Assembleia de Deus que sejam deputados e estão ali defendendo os injustiçados nesse processo que levou muita gente à cadeia, que está na cadeia. Bem, para resumir, olha, não sou advogado, não estou ganhando nada para falar do bispo Samuel Ferreira. Eu gosto do bispo, gosto principalmente das pregações. Eu acho que o Cezinha deveria de se posicionar mais, assim como todo e qualquer deputado federal. E tomara que o novo indicado do Lula, esse Jorge Messias, se realmente ele for da igreja, ele for um crente, que ele atue não como militante petista, não a favor do A ou do B, mas a favor da justiça brasileira, da nossa Constituição e, acima de tudo, com temor ao nome do Senhor Jesus. Essa era a palavra, esse é o vídeo. Eu não sei o que você acha. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo, se você não concorda. Só use de educação, por favor. Clica aqui se não for inscrito, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like ou o seu dislike e até o próximo vídeo, querendo Deus.